Olá, pessoal, todos aí que estão nos acompanhando no Stand Talks. Um prazer imenso estar aí com você, aonde você está nos acompanhando aí através do seu celular, do seu notebook, talvez aí na sua casa, nos acompanhando nesse podcast, aonde nós temos aí assuntos relevantes para tratar com você neste momento. E eu tenho certeza que até o término deste podcast, Deus vai ter falado imensamente ao seu coração. E é claro que eu não vim sozinho para esta bancada. Está aqui comigo meu grande brother, parceiro, Brian. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, pastor. Boa noite, pessoal. Para quem me conhece, meu nome é Brian, igual o pastor acabou de falar. Né? Tive a honra de nascer quadrangular, né? Minha mãe, graças a Deus, já era convertida, né? Levou a gente a nascer e crescer aprendendo de Deus na igreja. Né? Hoje estamos aí tentando dar uma força para o pastor na igreja, nos ministérios, né? Nas células. Espero que hoje, tudo que for falado aqui, toque no seu coração. Né, irmã Letícia aí, tá com a gente. Olá, pessoal, boa noite. Prazer aí estar com vocês. Meu nome é Letícia, sou esposa do pastor JC, mãe do Caetaninho, tá ali na sala com a tia Laura. Bem, faz 11 anos que eu tô na Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Eu conheci a Igreja do Evangelho Quadrangular através de uma célula e desde então o Senhor foi ali trabalhando na minha vida e eu continuei, né? A partir do momento que eu fui nessa célula, eu nunca mais parei. Minha família foi convertida ali através da Igreja do Evangelho Quadrangular e agora estamos aí na missão, né? Muito bem, né? Como ambos já falaram aí, né? Sou o pastor Jota, também estou aí fazendo parte, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular, onde eu tive o meu primeiro encontro com Cristo desde o ano de 2000, servindo tempo integral a partir do ano de 2014. Sim, Deus tem feito grandes coisas aí na minha vida, por isso também estamos alegres na presença dele, né? Porque a salvação dele, ela cresce e é confirmada cada dia mais no nosso coração, na nossa alma, através do seu Santo Espírito, né? Além dessa bancada maravilhosa que nós temos aqui, tem toda uma equipe, né, que está aí por trás das câmeras. Deixo também o nosso abraço ao empenho e esforço a cada um deles, e sim, todos aí corroborando para que esse momento ele venha a ser especial para você, tá bom? O Brian, né, ele foi modesto falando ali, né, tentando nos ajudar, não tem sido uma bênção, um instrumento nas mãos de Deus nesses dias, né? Está aqui conosco também porque Deus tem o direcionado, né, para um aprofundamento nas Escrituras. E, Brian, esta é uma das grandes necessidades nos dias de hoje, né? Já visto aí a infinidade de doutrinas, a infinidade de portas que se abrem, nem sempre para propagar um evangelho saudável, verdadeiro, pautado nas Escrituras Sagradas. Por isso, também, né, esta preocupação de se aprofundar nas Escrituras, ela tem sido tão importante nos dias de hoje para todos aqueles que se denominam, se auto-identificam, né, como cristão. Eu queria que você falasse um pouco como se deu, né, este interesse que surgiu no seu coração a se aprofundar nas Escrituras e porque você entende que isso é relevante hoje para todos os cristãos. Como eu disse, eu nasci não, no berço cristão, né? Só que quando a gente nasce num berço cristão, a gente passa a ter costumes cristãos. Da mesma forma que uma pessoa nasce no mundo, né? Nasce numa família que não é convertida, eles têm seus costumes. Então, praticamente, o evangelho ele fica aquela vida normal, né? A gente até não entende como que as pessoas vivem lá fora, né? Porque é tão bom estar na igreja. Só que aí a gente vai entendendo, chega um certo momento da vida que a gente entende que falta algo, né? Eu cresci acostumado com os movimentos, com os moveres, né? Os cultos, oração, vigília, e a gente sempre gostou muito daquilo, né? Só que faltava o quê? A palavra. Porque a gente costuma crescer como uma criança, né? Aí a gente vive um adolescente igual uma criança espiritual, aí vai chegar numa idade ainda é uma criança espiritual e você nunca entendeu o porquê, né?
Só que você acha que tá tudo certo, porque você sente, você tem sentimentos, né? Explode os sentimentos quando você tá na igreja, tá ouvindo louvor, tá ouvindo uma música. Até então que um tempo, né, que eu tive um problema com depressão e ansiedade, onde eu não achava resposta para nada na minha vida, né? Eu era até doido, assim, eu fiquei 1 ano e meio sem dormir, né? E meu sofrimento era com a minha mãe e com meu pai, não era nem por causa de eu não dormir. Era de eu olhar e falar, nossa, minha mãe tá sofrendo, meu pai, ele não sabe o que ele vai fazer, porque ele fica preocupado, o que tá acontecendo comigo. E era uma coisa assim que eu precisava perguntar, eu perguntava, né? O senhor lembra que eu sempre perguntava a mesma coisa para todo mundo, eu não achava a resposta. Então, por mais que as pessoas respondiam, eu falei, peraí, aí tinha um irmão da igreja, o Timóteo, né, na época, que a gente andava muito junto e tal, e o assunto começou a ser Bíblia, pai dele, aí aquela coisa foi pegando, eu falei, peraí, mas eu preciso entender então que tem algo faltando aqui, né, porque quando a gente precisa aproximar de Deus, a gente não pode aproximar de algo que tem na cabeça. Né? Eu quero a presença de Deus, mas qual presença? De um Deus que eu não conheço? Né? Até eu estava lendo esses dias, né, João 4, sobre a mulher samaritana, que Jesus fala para ela, vocês adoram a quem vocês não conhecem. Então é como se a gente entrasse no quarto, orasse pra caramba e tal, mas não tivesse o conhecimento daquilo que a gente falava que professava, né? Então, quando eu comecei a entrar para dentro da palavra, eu entrava dentro de casa e orava, lia a Bíblia. E aí eu comecei a gastar tudo que eu sempre toquei, né? Tudo que eu gastava com baixo, eu passei a gastar com estudo bíblico. Aí eu comprava um estudo aqui, um estudo ali. Aí misturava asneira, né? Pegava um estudo de um cara diferente do outro. E a partir desse momento, teve um dia que eu acordei cedo, né? Tava ainda parecia uma facada no peito, né, naquele tempo. E a própria palavra, assim, lendo a palavra de Deus, assim, meditando mesmo nas coisas de Deus, aquilo foi tirado fora, né? Foi uma experiência que eu tive dentro da palavra de Deus. E aquilo foi indo, a palavra começou a fazer efeito, dali a pouco eu estava dormindo, voltou tudo ao normal, as coisas voltaram ao normal. Por causa da palavra, eu sempre fui muito torrão na questão de tomar remédio, fui meio negligente, mas pelo menos nesse tempo eu consegui entender que existe um lugar de apoio, né? O Senhor fala com a gente, sim, mas não é uma fala no fogo, uma fala numa voz, mas é uma fala em que Hebreus 1 fala que o Senhor antes falava através dos profetas, pelos pais, né? Mas hoje ele fala através do Filho. E João 1 conclui para nós que o Filho é a palavra, ele é o verbo de Deus. Então precisamos conhecer o verbo através da palavra. Então, isso mudou minha vida. Então, podemos concluir, né, que a âncora que tirou, né, você deste fosso, que é a depressão, né, que você estava vivendo neste tempo da sua vida, foi a palavra de Deus, né? Conhecendo a Letícia, aqui, minha esposa, como eu conheço, né, também sei que o seu encontro, né, com Cristo se deu também nesse momento na sua vida, né, onde você passava também por uma doença na alma, né? Muitos dizem que é o mal do século, né? E nós temos acompanhado a cada dia mais, né, aumentando, crescendo devido às tamanhas demandas, né, que o mundo apresenta hoje para que você possa fazer parte do meio, possa se inserir naquele ciclo, né? E às vezes por você querer se moldar, se amoldar para encaixar naquilo que a sociedade impõe, que é o padrão aceitável, você acaba se perdendo de você mesmo, né? E também a Letícia encontrou na palavra, na presença de Deus, a solução, né, para vencer esse obstáculo. Diferente de você, né, Brian, assim, eu não tive essa oportunidade, né, de crescer ali na igreja desde pequena, que é um privilégio, né? Isso é um privilégio. Mas algumas vezes na minha infância, né, a minha mãe ela participava ali, inclusive da Igreja Evangélica Quadrangular, no bairro onde a gente mora, e ela me levava na escola bíblica de férias, né, nas colônias de férias, quer dizer. Então eu chegava a participar quando eu era pequena. E aí depois, durante a minha adolescência, eu cheguei aí algumas vezes também, frequentar com algumas amigas, né? Aquele negócio, hoje tem um culto temático e tal. E eu cheguei a participar. Mas foi muito diferente, porque
quando eu me converti em 2014, não foi uma visita somente, foi realmente um encontro, né? Então, foi muito diferente das vezes que eu só ia ali na minha adolescência. E foi nesse período de 2014, eu tive um problema pessoal, né? Eu também estava ali passando por momentos de depressão, de ansiedade. E foi nesse momento que o Senhor me encontrou. Mas não foi só uma visita, foi realmente um encontro. Então eu percebo que às vezes, como aconteceu comigo, né? Às vezes a pessoa vai, só visita, que o Senhor realmente, quando Ele nos encontra, Ele nos transforma. Talvez nesses momentos que eu fui anterior, não estava preparada, não estava disposta, né, a deixar o Senhor trabalhar, que a gente também tem que querer, tem que abrir o nosso coração. E eu passei uma boa parte desse tempo com ansiedade sozinha. Por quê? Porque eu não conhecia esse Deus, não conhecia esse Pai, não tinha entendimento da palavra. Eu até li a Bíblia algumas vezes, mas não conseguia entender. Que inclusive é algo que as pessoas comentam com a gente, né? Nossa, eu quero aprender, eu quero ler, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Eu tinha essa dificuldade também. Mas a partir do momento ali, né, que eu comentei, que eu fui naquela célula, que eu abri o meu coração, já comecei a participar dos cultos, realmente ali o Senhor teve um encontro comigo e eu comecei a ter entendimento sobre a palavra dele. E ali eu comecei a me aprofundar e realmente foi algo assim, instantâneo. Porque a partir dali eu também não tive que entrar com medicação na época e tal, porque foi muito rápido, assim, o que Deus fez, né? Ali ele me restaurou e em pouco tempo já estava bem, também tendo uma vida normal. Então, mas foi através realmente desse encontro que, na verdade, a visita, ela se tornou minha casa, né? Que é hoje. Muito bem. E este, né, ainda não é o nosso tema central, né, aquilo que nós queremos discutir nesse podcast, mas por conta da singularidade, né, de ambos trazerem esta questão, né, da doença da alma, da depressão, da ansiedade no seu relato de caminhada com Cristo, trouxemos como introdução. Mas o nosso tema hoje, Brian, Letícia, é sobre a fé. Já visto o público, né, que nós trabalhamos, né, sou pastor de jovens ali na Quadrangular e ambos trabalham comigo ali também, né, sempre ajudando, somando, conduzindo dentro do nicho de cada um e que temos visto hoje uma geração um tanto quanto inconstante, né? O nosso tema nessa noite, nesse dia, nessa tarde, qual o horário que você está vendo aí, mas nesse podcast é fé de micro-ondas ou fogo no altar, né? Brian, o que você consegue trazer para o público, né, que está nos assistindo, está nos ouvindo, o que é uma fé de micro-ondas que muitos têm vivido hoje? Fé de micro-ondas é a fé do domingo, a fé do sábado, né? É a fé que eu professo em frente aos meus irmãos da igreja, né, os irmãos, ou em frente ao pessoal que é crente, né? E nos meios de semana eu professo outra fé. Eu creio em Jesus, mas as minhas atitudes estão longe de Jesus, né? Então, essa é como o Tiago fala que viver, né, nessa parte, na vida, desobedecendo a lei, isso não quer dizer que você tem fé. Você nunca viu a Deus, né? Então, a gente vive esse tempo de uma fé em que a pessoa ela é inconstante, ela não tem a leitura da palavra, ela não tem um tempo de jejum, ela não tem um tempo de oração em casa, os seus devocionais, elas não acontecem, né? Então, a maior parte do tempo, essa fé de micro-ondas, né? Esse fervor de micro-ondas, ela acende no domingo e desliga na segunda, né? Porque na segunda eu tenho muita coisa para fazer, mas no domingo eu tenho que ouvir a palavra. Aí eu nem vivi a palavra desse domingo, eu preciso viver outra no domingo que vem, né? Mas eu ainda não consegui digerir. Então, esse é meu ponto de vista nessa questão desse tempo, em que as pessoas elas preferem muito o rolo do Instagram, né? Que é tudo muito rápido, né? É uma fé rápida, igual o rolo. Você passa, vê um vídeo, passa outro, vai vendo, né? Então, você vai receber uma palavra hoje, já quer outra amanhã, você pega outra, mas qual palavra que está fazendo efeito? Então, a fé de micro-ondas é a fé que você começa no sábado, termina no domingo e para na segunda. Espera sábado, para mim. Ô, Braz, você tocou num ponto, cara, que é muito interessante, né? Porque a geração a qual nós lidamos com ela hoje,
a geração Y, né, a geração que já nasceu com a internet, né, tão evidenciada, acessível e disponível para todos. Então, a informação, ela chega muito rápido. E da mesma maneira que uma informação chega, você nem conseguiu assimilar aquela informação, já tem outra informação bombando em algum outro ponto do mundo. E realmente isso sintetiza muito também a fé desta geração, aonde não estrutura uma fé com base pautada em princípios, valores e uma rotina espiritual organizada, mas caminha, Letícia, também muito dentro do que a alma, que fala a respeito das nossas emoções e sentimentos, caminha muito dentro daquilo que estamos sentindo nesse momento, daquilo que estamos vivendo nesse momento. E, Letícia, eu queria que você pontuasse para o pessoal que está nos acompanhando quais os perigos de pautar a nossa vida da fé, a nossa vida cristã, apenas em sentimentos, emoções, apenas naquilo que estamos vivendo naquele momento. Assim, a gente até acabou de falar, né, agora na introdução aí, um pouco sobre o nosso testemunho, né, sobre esses momentos de dificuldades emocionais que a gente teve. E assim, se for pegar ali, né, Brian, por exemplo, a tua história, que você comentou, esse período que você teve ali de ansiedade, depressão. Se você fosse pautar sua fé somente nisso, talvez hoje você não estaria mais aqui. Sim. Por quê? Porque as nossas emoções, elas são inconstantes, né? Nem todos os dias a gente tá bem, né? Durante o nosso dia a dia ali, a nossa rotina, acontecem muitas coisas, né? E o grande perigo de pautar essa fé de micro-ondas realmente nas nossas emoções é que o dia que a gente não estiver bem, a gente não vai ter fé. Sim. A gente não vai ter esperança, né? Talvez vai surgir um ponto de interrogação ali. Será que realmente o que eu ouvi no domingo faz sentido hoje? Será que realmente, né, hoje eu tenho um relacionamento com Cristo? Será que o meu pedido está chegando ao trono de Deus? Será que Ele está lutando a favor da minha causa? Então, e esses pontos de interrogação, né, essas dúvidas, ela vai fazendo o quê? Consumindo a nossa fé. E o grande ponto para que a gente não venha, né, até essa fé de micro-ondas, essa fé inconstante, justamente é o quê? Nos alimentar pela palavra, que é o que nos vai fazer vencer o dia mal, o dia que a nossa emoção não tá legal, né, o dia que a gente tá ali com o coração atribulado, passando por problemas, passando por lutas, mas firmado na palavra que nos garante que o Senhor está conosco em todo o tempo. E hoje a gente vê realmente, né, essa questão da instabilidade emocional mesmo, né, em lidar com situações pessoais, no emprego, financeira, que é algo difícil, mas que, assim como o Senhor, Ele opera em todas as áreas da nossa vida, nós também temos que pautar todas as áreas da nossa vida sobre a palavra de Deus, porque ali está a instrução para a gente caminhar no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa família. Então, eu acredito que se a gente realmente tiver um entendimento sobre a palavra, isso vai nos fazer manter a nossa fé ativa ali, independente da situação, independente do nosso estado emocional. Né? Claro que tem dia que a gente não vai estar 100%, mas naquele dia que a gente estiver mal, a gente vai crer que o Senhor vai estar ali nos moldando, né? E trazendo o real propósito daquela situação na nossa vida. Então é importante realmente ter essa constância de leitura, porque talvez no dia mal a gente não vai sentir, mas a gente vai crer pela palavra. Amém? E para os jovens, adolescentes, né, toda essa geração que nos acompanha hoje, o micro-ondas, o que é? É aquele que nos traz um resultado rápido, né? Então, se eu quero comer ali uma pipoca, eu não vou precisar colocar uma panela no fogo, colocar o óleo, colocar o sal, colocar a pipoca, então esperar, né, que a mágica aconteça. Não, eu coloco no micro-ondas, cronometro ali o tempo necessário e logo ela vai estar nas minhas mãos, né? Eu estou com o alimento ali frio e eu quero comer ele quentinho, na temperatura agradável, eu coloco lá e rapidamente eu vou saciar o meu desejo através deste micro-ondas, né? A nossa fé não é dessa maneira. Não. O andar com Deus não funciona dessa forma. Então, a fé de micro-ondas, ela remete muito a isso, a algo que eu quero instantaneamente. Eu quero rápido, eu não quero ter que pagar o preço
para que aquela bênção, pagar o preço para que aquela resposta ela venha se manifestar nas nossas vidas. E, Brian, você sabe muito bem disso pela tua caminhada com Deus desde a sua infância, né? Alguém que nasceu na presença de Deus. O agir e o mover de Deus, ele acontece nas nossas vidas através do processo. Sim. Processo, eu estava até dando uma lida em Lucas 24, né, ali quando vai falar dos dois de Emaús, né, que Jesus veio, andou aquele tempão com eles, né, andou, dormiu junto com eles, eles estavam tão cabisbaixo, a palavra falando ali no ouvido deles, né, ouvindo, né, que a gente pega por base assim, a fé, ela não é uma coisa que você vê, né, é a esperança, né, a fé é a esperança, a certeza daquilo que se espera, né, então o que eu espero? Então, a maior parte do tempo, as pessoas, os adolescentes, os jovens, eles estão esperando tocar. Eu tenho um microfone, porque esse microfone chama microfone, ele está aqui, né? Então, os dois de Emaús, eles andaram com a cabeça baixa o tempo inteiro, ouvindo, e depois eles falam na mesa o quê? Como que o nosso coração não ardeu quando ele falava? Como? Mas como o nosso coração não ardeu quando ele falava? Então, quando a gente olha assim, o nosso coração não ardeu, porque a palavra tem tocado, tem tentado entrar, mas nós estamos com a cabeça em outra coisa, né? Falta de quê? De fé. Se eu não consigo enxergar Jesus na palavra, se eu não consigo queimar o meu coração na palavra, é porque o meu coração está o quê? Com a fé, esperando ver. Então, eu preciso de ouvir uma música para alguma coisa acontecer dentro de mim. Ah, eu preciso tomar um tapa na cabeça e não ter ninguém lá e falar que foi Deus que me deu um tapa na cabeça. Então, a gente olha que até o propósito de Deus nos dois de Emaús, que, como se Deus chegasse, pusesse um anjo ali, você vai baixar a cabeça deles, não vai deixar eles olhar para Jesus. Eles só vão ouvir a palavra para ver se eles reconhecem a voz do bom pastor. A maior parte do tempo nós estamos vendo gente que não reconhece a voz do bom pastor, gente que não confia na palavra de Deus, gente que procura moveres místicos, né, para que aconteça algo que eu possa crer, alguém esperando um profeta, alguém esperando chegar uma carta na casa, oi, meu nome é Jesus, né? Então a gente olha que até nesse ponto, Jesus estava querendo dizer assim, vocês têm a fé tão fraca, que se eu não estiver junto com vocês, vocês não conseguem enxergar como o Filho de Deus, como o Verbo de Deus. Vocês não conseguem enxergar que eu vim para morrer por vocês. Vocês não conseguem enxergar que eu falei que eu nunca abandonaria nenhum de vocês. Eu estaria com vocês. E vocês não conseguem enxergar que eu vim do Pai, eu vou voltar para o Pai. Então, a maior parte do tempo, as pessoas olham para essa mensagem, mas não dão o crédito necessário para a mensagem. Porque a partir do momento que nós estamos dentro da palavra, nós estamos segurando nossa fé numa âncora que ela nunca vai sair dali. Agora, quando eu saio da palavra e venho esperar de outras coisas, outros lugares, outras pessoas, eu vou ser os dois de Emaús, que vou ter que esperar, sentar à mesa, e na onde há comunhão, ali o Senhor está. A palavra fala que onde eu estarei um ou dois em meu nome, ali eu estarei. Então, eu estou esperando a comunhão. Mas quando eu estou sozinho ouvindo a palavra, eu não consigo entender a palavra, porque eu não creio no que está na palavra. Então, quando eu não creio no que está na palavra, eu tenho que esperar o Jota vir pregar para mim no sábado. Aí eu falo, nossa, Jota, você arrebentou, mas na segunda-feira eu abro a palavra não tem a mesma eficácia de algo que é o que é a fé. A fé é mantida na onde eu não enxergo, eu não vejo, eu não sinto. Nossa, não acontece nada dentro de mim, mas quando eu leio a palavra, meu coração precisa o quê? Queimar. Mas não queima. Queima só se tiver uma festa, uma vigília, alguma coisa diferente que não é a palavra. Então, se eu não queimo pela palavra, a notícia triste é que eu não queimo por Jesus. E uma das características, né, da fé de micro-ondas é uma fé que depende de terceiros. Exatamente um ponto que você situou na tua colocação. Lembro muito bem, no princípio da minha conversão, eu me trancando no meu quarto, sentado no chão, tinha um tapete
com a palavra de Deus, lendo, ruminando, meditando. E é essa palavra que me deu a estrutura para chegar até aonde eu estou hoje. E o que vemos hoje é uma geração que tem pouco conhecimento e, pior, pouco interesse em conhecer da palavra de Deus. É inconcebível falarmos de uma fé que não é embasada na palavra de Deus. Porque crer, todo mundo crê em alguma coisa. No Egito Antigo, muitos criam no deus Ra, no deus Sol. Os antigos acreditavam na força da natureza, a força da floresta, o deus da floresta, o deus das águas. Então todo mundo crê em alguma coisa, mas a fé que nos leva à salvação é a fé no Deus vivo, invisível, porém real. A fé em Cristo Jesus, que verdadeiramente veio, pisou nessa terra como homem, morreu em nosso lugar, levou o nosso pecado sobre ele, o castigo que nos tirava a paz, foi lançado sobre ele para que nós pudéssemos alcançar esta salvação em Cristo. Como vou me apropriar da bênção, da promessa de Deus liberada sobre a minha vida, se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus? Então, sim, para sairmos desta característica, né, de fé de micro-ondas, precisamos dar o real valor na palavra de Deus. Entendendo que a fé de micro-ondas ela tem estas características, né, aonde se tem um vago interesse na palavra de Deus, aonde se tem essa dependência de terceiros, eu só consigo me manter firme se alguém executar essa fé no meu lugar. A inconstância espiritual, no domingo eu ouço a palavra, saio cheio da presença, mas na segunda-feira eu já estou mendigando de novo, porque aquela presença e essência se esvairiu. Como fazer, então, para vivermos uma vida que demonstra fogo no altar? Até aproveitando, né, antes de responder a pergunta, mas assim, fato é que a gente pode ser um canal, né, como irmãos em Cristo, para ajudar pessoas que têm essa dificuldade, talvez de ter um entendimento sobre a palavra, né, assim como o Brian já faz hoje, né, os grupos de estudos, essa pessoa caminhar, né, Brian, nesse processo, começar a caminhar, ajudar, ensinar, pegar na mão ali, ser o irmão mais velho, mas chega um determinado tempo que essa pessoa precisa o quê? Caminhar sozinha, né? Então, é muito também do esforço, do quanto eu estou disposto a fazer a minha parte. E se eu precisar de ajuda, que o Senhor coloque alguém, né, na vida dessa pessoa para que dê a mão para ela e ajude, incentive, mostre o caminho, porque isso é muito importante também. Às vezes tem pessoas que só estão um pouco perdidas, mas aí chega o irmão, mostra o caminho e ali ela vai seguindo agora, né, a sua missão. Mas é muito importante também estar disposto a fazer a nossa parte na nossa casa, no secreto, né? E como a gente falou, que não depender só de terceiros, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida, né? Essa constância. Não somente na palavra, mas em todas as áreas, né? Entre frequentar ali uma igreja, entre estar junto ali com os irmãos, entre vida de oração, enfim, né? A constância que traz resultado, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Exatamente, né? Como eu transferi essa pergunta para a Letícia acerca de como ter uma fé que evidencia nas nossas vidas fogo no altar. Brian, a palavra do Senhor, ela nos fala ali também, né, em Levíticos 6:13, que o azeite não faltaria e o fogo não cessaria no altar. Isso arremete de que forma na vida do cristão? Uma coisa que eu sempre falei, assim, sempre brinquei, né? Quem não queima incenso, né, não recebe azeite. Queimar incenso, né? Como queimar incenso?
que eu tenho feito? O que eu tenho entregado na presença de Deus, né? Porque Deus, ele é conhecedor do nosso coração, ele sabe tudo que nós temos feito. Será que o incenso que eu tenho entregado, ele é suave? E na minha vida tem derramado essa unção, esse óleo que vem do altar do Senhor, né? Então, a maior parte do tempo, se a gente dedicar a nossa vida em viver em santidade, é santidade mesmo, não é uma fala da boca para fora, né? Não é uma forma de mostrar para as pessoas que eu sou crente, não, é santidade. Aquela santidade que você entra para dentro do teu quarto, que você vai para o meio do mato, você vai para algum lugar, você fica só você e Deus, né? Ali dentro esqueci o nome, perdoa, gente. Como é que chama, Jota? Dentro da onde queimava coisa era o tabernáculo, ou me perdoa. Dentro do tabernáculo, por que a santidade do Senhor, ela se mantinha como um fogo aceso? Porque ali só tinha gente o quê? Santa. Ninguém entrava naquele lugar se fosse de qualquer jeito, né? Se entrasse de qualquer jeito, já era, morria. Hoje, aonde é o nosso altar? O coração. E ainda se a gente aprofundar um pouquinho mais, nosso coração vai ser o que? Aquilo que é a nossa mente. Aonde que está o nosso fogo? Né? Será que nós já não apagamos o fogo faz tempo e estamos aí patinando na embreagem aí faz um tempo? Porque o que acontece? O fogo do altar, o fogo do coração, ele precisa se manter aceso porque eu vivo em santidade. Como que está a minha vida de jejum? Né? A gente fala da palavra, vamos ler a palavra, é o princípio de todas as coisas, é a palavra, conhecer. Mas agora a prática da palavra, ela se arremete em oração, em jejum, né? Em viver em comunhão. Como que eu vou falar assim, ó, meu coração está cheio da presença, eu estou queimando, eu estou cheio hoje, nossa, hoje eu estou cheio porque eu ouvi uma palavra de conforto, ou eu estou queimando porque eu estou mal pra caramba, mas o Senhor ainda me mantém de pé, né? Quando eu ouço a palavra, eu fico querendo pular, né, de 10 metros de altura, porque eu necessito da palavra. O que eu tenho queimado na presença de Deus? Então, a maior parte do tempo a gente volta lá no comecinho, não é com velocidade, né? Eu chego na igreja, rapidinho já saio pelando, né? Igual um braseiro, não. Chegar na igreja é o braseiro, ali tá todo mundo ali, né, para aquilo. Mas se eu não continuar aquilo que eu peguei hoje, amanhã vai esfriar na sexta-feira. E às vezes vai demorar para pegar fogo de novo, né? Vai precisar de um carvão novo, vai precisar de algo novo ali, né? E esse algo novo a gente às vezes recebe todo dia, mas não mantém vivo no nosso coração, né? O pastor prega, ó, arrependei-vos, ó, vivendo a vida assim, assim, assado. Mas aí no culto, por causa das minhas emoções falsas do coração, né? Eu acho que eu tô queimando. Aí quando eu olho pro fruto do Espírito, não tem nenhum. O Brian, você citou o tabernáculo, né? Aonde se iniciou a prática, né? Nós vamos ali para 1 Samuel, no templo. Olha que a palavra, ela nos fala, né? Quando a revelação, a profecia, ela era escassa. Quando pouco se ouvia falar a palavra de Deus através da vida do sacerdote, os olhos do sacerdote já estavam escurecendo, e a palavra fala que a chama estava se apagando, né? Então, neste momento, Deus ele começa a trazer o seu novo representante, porque os antigos representantes, por conta de tudo que você pontuou aqui, Deus já não falava com eles mais, os ouvidos estavam tapados, os olhos, ali na oportunidade, fala dos olhos físicos, né? Mas os olhos espirituais também estavam se escurecendo e toda a comunidade, ela sofria com aquela realidade. E Deus, ele começa a falar, então, com o pequeno Samuel. Ele começa a ouvir a voz de Deus e certamente aquilo começa a trazer fogo para o seu coração. O óbvio, quando ele não é falado, ele deixa de ser óbvio, né? Às vezes falarmos
acerca de disciplinas espirituais, parece ser óbvio demais. Mas quando você analisa friamente a tua vida, será que você está levando a sério verdadeiramente estas disciplinas espirituais na sua vida? É tão óbvio falar de oração, é tão óbvio falar de leitura da palavra, é tão óbvio falar de meditação, de contemplação, de crucificar a minha carne através do jejum, mas será que temos levado a sério isso nas nossas vidas? Então, não só as nossas vidas falam acerca disso, mas como também toda a comunidade cristã, como também toda a igreja, né? Quando falta essa disciplina no corpo, quando falta essa essência, essa seriedade, cessa-se então os dons, cessa-se então o sobrenatural de Deus. Então, por mais que pareça óbvio, para que possamos alcançar uma fé de fogo no altar, é necessário voltarmos às origens, voltarmos às primeiras práticas do primeiro amor e continuarmos nisso, continuarmos caminhando em cima dessas bases, dessas plataformas. Desta maneira, sempre teremos uma fé ardente, sempre teremos uma fé que nos leva a avançar. E Brian, Letícia, né, fica na liberdade, quem quiser falar desse assunto. Nem sempre a fé ela é para proporcionar milagres, sinais e maravilhas. Precisamos da fé para permanecer em Cristo e não desviarmos no meio da jornada, porque muitos começam bem. Muitos começam jogando no time certo, mas terminam jogando com o adversário. Por que tais coisas acontecem? Você. Lembra quando Paulo fala que Demas, amando o presente século, me abandonou? Né, isso é uma das últimas falas de Paulo, né? Isso você vê uma tristeza, né? Tipo, caminhou, sofreu junto ao evangelho, viveu, deve ter apanhado pra caramba, né, cara, ali na caminhada, deve ter participado de tudo, visto tudo que Deus tinha feito na vida de Paulo, né? Mas mesmo assim se encantou com aquilo que era da época. Naquela época que tinha para encantar, né? A gente fica tentando imaginar, todo mundo andando na sola. Hoje tudo bem, né? Naquela época devia ter um burro ali, um burro mais bonito que o outro pro cara caminhar. O que tinha pro cara caminhar? Não tinha nada. E mesmo assim as pessoas deixavam Jesus por pouco, assim, ó, pouca coisa. Só que naquela época os Demas, eles iam embora, né? Eles iam embora, abandonou, já era, não quero mais, eu vou embora. Por quê? Era um tempo, pensa comigo, era um tempo muito pesado, assim, carregar o evangelho. Né? Você tinha que sofrer mesmo pela palavra. Hoje eu acho que pela facilidade que nós temos hoje, né? Comodidade. O cara não quer ir mais no culto, ele assiste online, lá se assiste, né? Mas fica lá em casa, de boa, né? Mas a maior parte do tempo essas pessoas, elas abandonam por tudo no mundo. Mas elas ficam dentro da igreja. Nós não vamos conhecer o interior de ninguém, né? A palavra fala que cada um vai dar conta de si no último dia e acabou. A gente não precisa nem querer saber do interior da pessoa. Às vezes ela mascara tão bem que você fala, peraí, esse aqui é o fera, né? Então, às vezes a pessoa está vivendo na igreja, a religiosidade, né? Ela já saiu do ponto de viver uma vida realmente espiritual. Agora ela vive uma vida religiosa. Ela cumpre os dogmas, ela faz tudo que tem na igreja, mas ela é religiosa. Mas você não consegue notar um ponto de fruto na vida dela, esse fruto do Espírito na vida da pessoa, que é o sinal da presença de Deus. A gente não está falando de pessoas que às vezes são meio ansiosas, pessoas que às vezes elas deixam se levar, às vezes de uma hora para outra, assim, ficam estressadas. A gente está falando disso. A gente está falando de uma vida que demonstra isso. Então, hoje, justamente pelo fato de eu poder viver na igreja e totalmente no pecado dentro do meu quarto, isso tem dificultado muito.
Porque a maior parte do tempo nós estamos falando com pessoas que precisam ser curadas, pessoas que precisam ser restauradas, só que justamente pelo fato de ninguém sabe da minha vida, quem me julga é Deus, elas escondem por trás de uma capa, elas já sabem tudo, elas não aceitam. Vamos supor, eu sou uma pessoa que vocês me conhecem, eu gosto de sentar e ficar falando de versículos da Bíblia, que a pessoa às vezes faz umas pegadinhas, converso, e o pessoal sempre ri, ó, alguns não gostam, mas está tudo certo. Então a gente vê nesse assunto que às vezes as pessoas elas não conseguem ouvir aquilo para tirar uma base. Não é assim que funciona, não. Elas querem, a maior parte do tempo elas escondem. Por quê? Eu tenho vergonha de chegar no pastor e falar: pastor, eu tô mal, tô zoado. Eu tenho vergonha de chegar no líder que me ajuda lá: pastor, líder, eu tô passando uma fase aí, eu preciso que você me ajude. Preciso que a igreja me ajude. Não. Ele prefere viver escondidamente, com o coração fechado, sem nada mais, mas a posição dele ainda é a mesma. Ele continua ali, ele não foi embora, né? E ele corre um sério risco de estar levando outras pessoas com ele. Esse é o perigo, né? Então esse é o ponto. Demas. Tem muitos Demas no nosso meio que não abandonam a aparência, mas abandona Jesus e fica no meio da igreja. É isso que eu penso. E você, Letícia? O Jota comentou ali, né, sobre essa análise que todos nós temos que fazer diariamente, porque o famoso feijão com arroz, né, que é ali o posicionamento de fé, a leitura, a oração, como ele mencionou, parece ser muito clichê, mas de fato é o que funciona. E para que não chegue nesse ponto, Brian, essa análise do nosso coração, da nossa mente, tem que ser feita diariamente. Porque às vezes a gente acha assim, não, tá bem, tá legal, mas não tá, né? E eu acho que o primeiro ponto é ter essa transparência conosco. E com Deus também, que, claro, independente do que a gente mostra, Ele que conhece nosso coração. Então, mas para que Ele consiga operar um milagre, para que a gente consiga abandonar o pecado, tem que ter essa humildade. Eu preciso melhorar, eu estou errando, aqui não é o meu lugar. Então, acho que essa reflexão diária todos nós temos que fazer. Porque, na verdade, por mais que você já leu a Bíblia ali de Gênesis, Apocalipse, toda vez que você lê, o Senhor vai trazer algo novo, né? Então, não é o quanto eu sei, porque essa conta pro céu não fecha, não bate, né? Todo dia tem algo novo, todo dia a palavra se renova no nosso coração. Então, é algo que não tem fim, é algo que precisa ser ali realmente buscado continuamente. Olha, e esse foi o nosso Stand Talks. Creio que essas palavras aqui faladas, comentadas, né, vai falar profundamente ao coração de cada um daqueles que nos ouve. E como considerações finais, Brian, deixa aí uma palavra para essa geração, né, que te acompanha nas suas aulas online, te acompanha nas suas células, né? O Brian que faz um trabalho aí maravilhoso, né? De estudo bíblico, de discipulado, né? Desde as gerações ali dos teens, da geração dos juniores e da geração dos jovens, né? Então ele está falando abundantemente, né? Para esta geração. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais. Minha consideração final é para que, né, a palavra não seja simplesmente a palavra, né? Que a gente não possa simplesmente conhecer a palavra, mas conhecer o verbo da palavra, né? A partir do momento que eu conhecer o verbo, não é questão de sabedoria, eu sou um cara que sei, não. Eu conheço Jesus. E a partir do momento que eu conheço Jesus, eu vou entender que eu sou pequeno, falho, pecador, imerecedor de tudo, mas mesmo assim eu reconheço que a cruz dele, ela me alcançou, né? Então, que a palavra não seja apenas uma filosofia de vida, mas que seja na sua vida Jesus habitando dentro de você. A palavra seja o seu comunicado, para que você não viva tomando só do leite, mas comendo do alimento sólido,
de Deus para que a sua fé permaneça firme até Jesus vir te buscar. Letícia. É isso, pessoal. Deus abençoe. E obrigada que meu esposo, meu amigo, né? Sempre conversando aí sobre a palavra todo dia. E que eu tenho certeza que o Senhor vai continuar trabalhando aí, né? Sobre tudo que a gente trouxe aqui no seu coração. E só mais uma coisa. O grupo de estudo está aberto ainda. Quem quiser entrar, todo dia tem uma enquete, um assunto meio polêmico, um assunto bem legal, está sempre lá. Quem quiser participar, aprender mais ou trazer aquilo que sabe também para a gente poder abrir uma roda de assuntos, o convite está feito. Ô, Brian, e ele acontece também, né, todas as sextas-feiras, né? Mudamos o dia para terça. Terças, tá? Terça-feira. Então, aí tá aí o recado. Todas as terças-feiras, o horário? 7h30 da noite. Às 19h30. Você que quer conhecer mais da palavra de Deus, não perca, tá? Nos procure aí, nós estaremos direcionando você para fazer parte desta aula e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Fica a pergunta: fé de micro-ondas ou fogo no altar? Como você tem edificado a sua vida? Um abraço e até a próxima!